Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13 da apostila 2, números racionais, comparação e ordenação, da página 383 a 390. Números racionais, comparação e ordenação. Brasil tem 13,1 milhões de desempregados até fevereiro, revela IBGE. A taxa de desemprego ficou em 12,4% em fevereiro, o que representa 892 mil pessoas desocupadas no país. 28,8 anos em 2060. Os jovens de 0 a 14 anos deverão representar 14,7% da população, 33,6 milhões em 2060, frente a 21,9%, 44,5 milhões em 2018. As mulheres vivem mais, enquanto a expectativa de vida ao nascer delas foi em 2017 de 79,6 anos e a dos homens ficou em 72,5. Comparação de números racionais na representação decimal. Os números racionais fazem parte do nosso cotidiano. Vocês viram que eu li na reportagem, tá? Fala de porcentagem, de números com vírgulas. Sabemos que eles podem ser representados na forma decimal ou na forma fracionária. Na forma decimal é com vírgula, em forma fracionária é fração. Já vimos também que um número natural pode ser escrito na forma decimal pela escrita simplificada. Por exemplo, 3,6 bilhões. Ele está escrito na forma decimal, mas é uma escrita simplificada, porque dá para escrever ele com todas as suas ordens. Neste módulo, vamos ampliar nossos conhecimentos sobre os números naturais e racionais na representação decimal. Primeiro, em novembro de 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicou no documento Tábua Completa de Mortalidade do Brasil 2017, dados sobre a expectativa de vida do brasileiro relativo ao ano de 2017. Segundo a publicação, a expectativa de vida do brasileiro passou de 75,8 anos em 2016 para 76 anos em 2017. As mulheres vivem mais. A expectativa de vida delas ao nascer era de 79,6 anos em 2017. A expectativa de vida ao atingir 80 anos era de 10,3 e 8,6 anos para mulheres e homens, respectivamente. Considerando os dados sobre a expectativa de vida dos brasileiros disponibilizados pelo IBGE, até que idade poderia viver um homem em 2017, que tinha 80 anos, e uma mulher, deixe registrado como pensou. A expectativa de vida do homem não era de 10,3, então era só a gente fazer, das mulheres não era de 10,3, então era só fazer 80 mais 10,3, que daria 90,3 anos. Dos homens não era de 8,6, era só fazer 80 mais 8,6, que daria 88,6 anos. De quanto foi o aumento da expectativa de vida do brasileiro em 2017 em relação a 2016? Vocês têm que pegar que a expectativa de vida era de 76 anos, certo? E passou para quanto? Olha aqui, ó, 75,5, não é isso? 75,8, que está aqui, ó. Então, se eu fizer 76 menos 75,8, vai dar o quê? 0,2.
Escreva em ordem crescente todos os números racionais na representação decimal presentes no enunciado. Utilizem a linguagem matemática. Quem que era maior aqui, ó? O 8,6 é menor, ordem crescente é de quem? Do menor para o maior. Então, ó, 8,6 é menor que 10,3, que é menor que 75,8, que é menor que 79,6. Aqui estava bem na cara, gente, porque ó, é 8 depois da vírgula, aqui é 10, aqui é 75 e aqui é 79. Eu podia até esquecer os números que estão depois da vírgula. Ó. 8 é menor que 10, 10 é menor que 75, 75 é menor que 79. Então, como ele pediu em linguagem matemática, a gente tinha que usar o símbolo de menor. D. A expectativa de vida das mulheres brasileiras em 2017 estava acima ou abaixo da média do total da população brasileira? Justifique. Está acima da média, pois 79,6, que é a expectativa de vida das mulheres, é maior que o quê? 76, que é a expectativa de vida total da população. O dado 75,8 anos representa 75 anos e 8 meses? Justifique sua resposta. Não. Não está representando aqui anos e aqui meses. Por quê? Porque 75,8 corresponde a 75 anos e 8 décimos de ano. Não são 8 meses. O que pode ser aproximado para 75 anos e 10 meses. Aí estaria em meses, tá? E não pode ter a vírgula. O que pode ser transformados em 360 dias para facilitar os cálculos. Então, isso aqui não representa 75 anos e 8 meses. A vírgula aqui não está representando meses, tá bem? Para a gente descobrir isso aqui em meses, a gente precisa converter, como foi feito aqui. Ele representa 8 décimos dos anos. Então, se eu pegar o ano e dividir 8 décimos de 360, daria o quê? 10 meses. 2. Compare os números a seguir utilizando os símbolos de igual ou diferente. Para isso, pinte a malha quadriculada a quantidade de quadradinhos que representa cada número e, em seguida, escreva-os na forma de fração. Eu tenho 100 quadradinhos. Aqui eu não tenho 2,5. 2,5 eu vou escrever 2 sobre quem? Sobre 10. Mas aqui eu não tenho 100 quadradinhos. Se eu tenho 100 quadradinhos, para mim transformar esse 10 em 100, eu não vou multiplicar ele por 10. Então, vai ficar isso aqui vezes quanto? 10, que daria 100. E aqui vai ficar o quê? 20. Então, quer dizer que aqui eu vou pintar quantos quadradinhos? 20 quadradinhos. Agora, 0,02 é o quê? 2 sobre 100. Já não está o total de 100 quadradinhos? Desses 100 que é o meu total, eu pintei somente quantos? 2. Então, essas respostas 0,2 é diferente de 0,02. A gente poderia fazer só de olhar. Se eu pôr aqui, ó, 0,2, aqui daria 0,20 e aqui 0,02. Eu já ia saber que eles são diferentes. 0,5 e 0,50. 0,5 é 5 sobre 10. Para transformar esse 10 em 100, que é o total que eu tenho aqui, eu vou multiplicar ele por quanto? Por 10. 10 vezes 10, 100. Se eu multipliquei aqui embaixo por 10, eu vou multiplicar aqui em cima por quanto? Por 10. 5 vezes 10, 50. Então, quantos quadradinhos eu teria que pintar aqui? 50. Aqui, ó, 50 sobre 100. Já está aqui, gente. Quantos quadradinhos eu tenho no total? 100. Desses 100, quantos que eu vou pintar? 50. Então, quer dizer que essas duas respostas são iguais.
Sem utilizar a malha quadriculada, compare os números racionais usando os símbolos de igual ou diferente. Olha, eu coloquei aqui. Você está vendo que aqui, ó, onde está em vermelho, é porque eu acrescentei os zeros? Se aqui é zero antes da vírgula, esquece. Que número que ficou depois da vírgula? 300. Então, quer dizer que eles são iguais. Olha aqui na B, ó, 2, 2 e depois da vírgula, 500. Então, quer dizer que são iguais. Olha aqui, ó, 0 e 0 antes da vírgula, tá igual. Mas o que está aqui depois da vírgula? 0,85. E aqui, 805. Eles são iguais? Não. Então, são diferentes. 35, 35. Tá igual. Só que o que ficou aqui? 60. E aqui, 0,6. Então, eles são diferentes. Na E, ó, 0, 0. Aqui ficou 0,06 e aqui ficou 0,60. São iguais esses números? Não, então são diferentes. 9, 9. O que ficou depois da vírgula? 500. E aqui, 500. Então, quer dizer que são iguais. 8 e 9. Tá certo? Ó, aqui, 350, 350, eles são o quê? Iguais. Gente, desculpa, aqui não é 9, aqui é 8. Ó. 8 e 8, 350, 350, eles são iguais. 0,9, ó, 0, 0, o que ficou depois da vírgula? 900. E aqui, 900, então eles também são iguais. 4. Observe os resultados obtidos no item 2 e 3. O que se pode concluir quanto ao algarismo zero quando ele se encontra nas ordens decimais de um número? O zero que estiver no final das ordens decimais, à direita nas ordens decimais, ele pode ser suprido, pois não altera o número, sob análise. No entanto, se estiver representando a ausência de uma ordem, ele não pode ser suprido. Por exemplo, ó, deixa eu ver um aqui, volta. Aqui, ó, ele pode ser suprido, não vai alterar a resposta. Aqui, ó, ele não pode ser suprido. Por quê? Porque senão eu mudo a resposta. Então, suprida é quando eu posso tirar, não suprida é quando eu não posso tirar. Então, ó, aqui eu não posso tirar esse número, esse zero, porque senão vai alterar o meu número todo. Escreva em ordem crescente cada sequência de números racionais na representação decimal. Ordem crescente é do menor para o maior. Peguei isso aqui, ó, 2,01, tá aqui. Depois, 2,05, 2,1, 2,5, 2,5, 2,5. Todos aqui são iguais. Eu comecei aqui com 0, comecei com 0, 1, 5, 5, 5. Tá vendo onde que tá esses de vermelho? Eu fui acrescentando os zeros. Então, quer dizer que eu sei que 2,01 é menor que 2,05, é menor que 2,1, é menor que 2,5, é menor que 2,501 e é menor que 2,51, porque aqui fica 510. Aqui eu peguei esse número, 15,016, 15,06, 15,061, 15,16, 15,6 e 16,06. Igualei o número de casas depois da vírgula. Como antes da vírgula eles são todos iguais, eu fui ver depois da vírgula quem era o maior e quem era o menor. E aqui, ó, 16 é menor que 60, 60 é menor que 61, 61 é menor que 160, 160 é menor que 600 e 600 é menor que 601. Então, ficou 15,016 é menor que 15,06, que é menor que 15,061, que é menor que 15,16, que é menor que 15,6, que é menor que 16,601.
Escreva, aqui é uma resposta pessoal, eu só estou dando exemplos de respostas, não tinha que ser esses números necessariamente. Um número maior que 75,8 e menor que 76, 75,9. Um número menor que 10,3 e maior que 10, 10,201. Um número maior que 79,6 e menor que 79,61. Eu acrescentei 3 casas, porque ficava mais fácil para mim analisar, e ficou 79,601. Um número menor que 8,6 e maior que 8,5, 8,55. Escreva os procedimentos para a comparação de dois números racionais na representação decimal. Uma possibilidade de encontrar a comparação ordem a ordem é deixar os números com a mesma quantidade de ordens decimais. Acrescentar os zeros depois da vírgula, que nem eu fiz naqueles outros exercícios. Comparar primeiramente a parte inteira do número. Se forem iguais, proceder à comparação ordem a ordem numa sequência. Ordem de décimos, centésimos, milésimos. A ordem que tiver o maior algarismo indicará o maior número deles. Localização de números racionais na representação decimal na reta numérica. Para a realização dessa sessão, é importante relembrar alguns elementos da reta numérica. Relembrar alunos de acompanhar com a régua. Gente, aqui a gente precisa acompanhar com a régua o que eu vou falar para vocês. Uma reta numérica nada mais é do que uma régua, onde a gente tem 1, meio, 2, e entre 1 e 2 a gente tem vários números, infinitos números. A régua ela é limitada, mas ela é infinita. Você já estudou. Ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, você aprendeu diferentes maneiras de representar um mesmo número. Uma delas foi a representação da reta numérica. Para isso, primeiro escolhemos um ponto qualquer da reta para representar o zero, que será chamado de origem. Escolhi o ponto e coloquei a origem. Em seguida, escolhemos outro ponto, por convenção, à direita do primeiro, para representar o número 1. A distância entre os dois pontos escolhidos indica a unidade de medida. Isso aqui é uma unidade de medida, pode ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, depende do que você estiver usando. Para representar outros números naturais, basta avançar na reta à direita, de modo que a distância entre dois pontos, dois números seguidos, seja sempre igual à unidade de medida. Se aqui vai ser 1 metro, daqui até aqui tem que ter 1 metro, 1 metro, 1 metro. Se daqui até aqui é 1 centímetro, aqui vai ter que ter 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. A reta, assim, obtida chama-se de reta numérica. Bem, pessoal, esse é o nosso capítulo. Eu estou deixando alguns exercícios da página 383 a 390 para vocês realizarem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me encaminhem um e-mail, coloquem assunto 6º ano, matemática, professora Regina, que eu estou à disposição para ajudá-los nas dúvidas, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!